O sistema do plantio direto na palha, criado por produtores rurais do Paraná, completou no ano passado 50 anos de existência. Herbert Bartz, Nonô Pereira e Frank Dijkstra são considerados os precursores do sistema plantio direto na palha, que revolucionou a agricultura brasileira. Veja mais com Mauro Andrade. O sistema plantio direto na palha teve a sua origem no início da década de 70, quando 3 produtores rurais, preocupados com as perdas do solo devido à erosão, resolveram inovar, deixando de lado o sistema convencional de preparo do solo, trazendo uma novidade no modelo agrícola brasileiro. Mas quem vai nos contar essa história é Dr. Ricardo Hallich, que é membro da Federação do Sistema de Plantio Direto na Palha. Hallich, conta um pouquinho para nós o início, os precursores do sistema do plantio direto na palha. Olá, Mauro. De fato, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco isso. Como você estava dizendo, o grande problema que havíamos na época do sistema convencional era o preparo do solo. Então, isso com a intensificação da agricultura e o surgimento do ciclo da soja, aí acabou trazendo uma intensificação da erosão, né? A erosão foi ficando muito agressiva, muito forte e sem controle. Havia uma generalizada preocupação com a erosão, mas poucos tiveram a iniciativa de mudar alguma coisa. A principal foi do Herbert Bartz em Rolândia, na fazenda Renânia, e que ele foi buscando alternativas, ele não queria mais preparar o solo, ele disse que não tinha mais como preparar o solo, não funcionava, e ele foi em busca de alternativas e encontrou uma alternativa nos Estados Unidos, que já faziam no-till há 10 anos. Então, em 1972, ele iniciou na propriedade dele, importando uma semeadora dos Estados Unidos, um sistema sem preparo do solo, o plantio direto. E isso foi evoluindo muito, e aí a entrada de outros agricultores pioneiros importantes, né? E quando você fala dos 13, sem dúvida a gente se refere ao Bartz como grande pioneiro, ao Nonô Pereira de Palmeira, que foi um grande difusor e implementou diversas técnicas, inclusive muito associado à indústria de semeadoras, né? Com a Semeato ele fez um trabalho sensacional, e o Frank Dijkstra como o terceiro pilar desses 3 aí, como sendo divulgador, difusor dessas ideias, deram muitas palestras e intensificaram a proposta desse sistema. Então isso foi o início do sistema. Os 3 precursores, Herbert Bartz, Nonô Pereira e Frank Dijkstra, enfrentaram todo tipo de dificuldades. Não haviam máquinas para semear o solo diretamente, sem o uso do arado e da grade, além da inexistência de herbicidas eficientes para o controle de plantas daninhas. Certamente não foi fácil, e conversando com eles, infelizmente o Bartz faleceu já, e Nonô também, então a gente hoje tem contato com o Frank, mas conversando com o Nonô e com o Bartz, com quem nós tivemos muito contato, eles relatavam isso, as dificuldades que haviam técnicas, mas as resistências pessoais que haviam também. Então essa quebra de paradigma é sempre difícil, né? Mas finalmente, para resumir um pouco, a ciência, digamos assim, passou a estudar os efeitos dessa não preparo do solo e começou a introduzir também alguns aperfeiçoamentos na técnica. Então iniciou com uma técnica, não preparar o solo, o plantio direto, mas essa técnica ela foi sendo acrescida de informações científicas que deram então uma conotação do sistema plantio direto. E aí que criam então os pilares e a concepção que está evoluindo até hoje. Ela está evoluindo até hoje, então tem muita coisa ainda para descobrir e para ser feita. Durante estas 5 décadas de existência, o sistema do plantio direto na palha vem evoluindo constantemente e hoje conta com 3 pilares básicos que fundamentam o modelo. Bom, os 3 pilares, vamos então pela ordem cronológica dos acontecimentos. O primeiro foi o não preparo do solo, então plantio direto. No-till, que veio dos Estados Unidos. Talvez valha a pena a gente citar por que nos Estados Unidos foi concebida essa ideia de não preparar o solo. A preocupação nos Estados Unidos era energética, era consumo de combustível. Eles queriam reduzir as operações que demandavam muito combustível.
preparo de solo. E aí houve então essa proposta do no-till, não preparar o solo e semear diretamente sobre os restos culturais, ou na verdade eles até queimavam a palha para não atrapalhar a semeadura. Então era simplesmente não preparar o solo. O primeiro pilar, não preparar o solo, então não revolver o solo. Ou o que a gente chama de mobilização mínima, mobilizar só a linha de semeadura, ou sulco de plantio, ou coisa do tipo. Então esse é o primeiro conceito, primeiro pilar. O segundo pilar, que veio sendo estudado, e aí eu digo que isso se consolidou na década de 90, que foi a cobertura permanente. Então manter o solo com palhada, pode ser palhada, e melhor se for planta viva. Então, cobertura morta ou viva, o solo permanentemente coberto protege o solo da agressividade do clima, insolação e chuvas torrenciais. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a rotação de culturas. E aí a gente fecha no conceito do sistema plantio direto. Precisa ter rotação de cultura para ter diversidade de plantas, para ter um enriquecimento da atividade biológica do solo, consequentemente da fertilidade. Isso que fez a revolução agropecuária do Brasil. Foi isso, essa concepção que revolucionou a agropecuária no Brasil, deixando de ser importadores de alimento para ser grandes exportadores de produtos agrícolas de uma forma geral. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.